E quem está com a gente, claro, Luiz Arthur Nogueira, que vai tratar de um tema muito importante que ele tem abordado ao longo desta semana, reforma tributária. Com você, Luiz. Obrigado, Caniato. Obrigado, Cláudia. Boa tarde a todos. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado cancelou a reunião marcada para hoje de manhã, adiando novamente a votação da reforma tributária. Nós vamos ao vivo a Brasília com a repórter Paola Cuenca. Paola, boa tarde. Seja bem-vinda ao Mercado Financeiro. Olá, boa tarde. Pois é, esse já é o terceiro adiamento feito para debate e votação a respeito da reforma tributária da PEC 110, a proposta de reforma tributária daqui do Senado Federal. Esse adiamento ele foi feito porque não houve quórum, ou seja, não havia o número mínimo de senadores participando dessa sessão da Comissão de Constituição e Justiça para que a matéria fosse de fato colocada para discussão e também para uma votação. Mas o que chama atenção é que a gente está naquela semana do esforço concentrado aqui do Senado Federal, o que significa que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocou os senadores a virem presencialmente aqui a Brasília para poderem realizar as votações, principalmente quando a gente fala das indicações de autoridades para ocuparem cargos na administração pública, porque esse processo de sabatina e votação a respeito dos nomes, esse precisa acontecer de forma presencial, não poderia acontecer de forma remota. Então, o Senado ele está cheio e muitos senadores, de fato, estavam aqui para poderem participar da sessão da Comissão de Constituição e Justiça, mas eles não registraram presença porque, como não estavam de acordo com o texto da reforma tributária, ou então com o texto do projeto de lei que faz revisões a respeito das regulamentações das armas de fogo, eles então decidiram dizer que não estavam ali, então não se formou quórum. Um dos senadores que decidiu não marcar a sua presença, mas que estava aqui no Senado Federal, inclusive conversou com a imprensa, é o senador Eduardo Braga. Vamos ouvir um trechinho do que ele falou a respeito da proposta da reforma tributária. Da forma como está sendo conduzido determinados segmentos desta reforma, além de aumentar a carga tributária, penaliza setores como o da Zona Franca de Manaus, que perderão competitividade e que, portanto, vão desempregar em plena floresta. Então, existem questões a serem discutidas. Nós estamos em plena véspera eleitoral. Eu não acho oportuno, em véspera de eleição, estarmos discutindo reforma tributária que vai mexer, inclusive, com o Pacto Federativo. Estavam aqui prefeitos de várias capitais dizendo, pelo amor de Deus, para não votar a reforma como estava posta. E agora, no dia de hoje, a maioria dos senadores se manifestou através da ausência. Pois é, a maioria dos senadores de fato, porque apenas 6 registraram a sua presença ali no sistema da Comissão de Constituição e Justiça, quando o quórum mínimo seria de 14 senadores fazendo o registro da presença. Outro senador também conversou com a imprensa a respeito dessa dificuldade do adiamento mais uma vez sobre votação de reforma tributária e também do PL que trata sobre as regulamentações das armas de fogo, foi o senador Eduardo Girão, que disse que uma polêmica tão grande envolvendo reforma tributária e também o outro projeto de lei, essas duas polêmicas elas não poderiam estar pautadas no mesmo dia. Vamos conferir. O problema é o seguinte, quando você coloca duas pautas juntas que dividem os senadores, né, que pode ter problema depois de começar uma, demorar e se votar uma outra muito rápida, sem debate profundo, isso deixa incomodado os colegas e eu entendo a razão deles. Pois é, cabe a gente lembrar também que, inclusive, essa proposta aqui da reforma tributária, ela continua gerando insatisfação, principalmente quando a gente fala sobre a oneração do setor de serviços. Inclusive, uma organização que defende diversos sindicatos patronais ligados à área de serviços esteve aqui acompanhando esse quase processo de votação, né, acompanhando a questão da Comissão de Constituição e Justiça, justamente para tentar fazer com que os senadores acatem emendas que tornariam o processo de tributação mais favorável para o setor de serviços. Então, o tema ele continua muito acalorado. A gente pode ver que tem senadores que acreditam que toda essa proposta de reforma tributária deveria ficar para a próxima legislatura, como é o caso do senador Eduardo Braga, enquanto há outros que defendem que esse projeto ele seja votado, essa proposta de emenda à Constituição, mas o clima político não está tão favorável.
Obrigado, Paola Cuenca, com as informações ao vivo de Brasília. Prevaleceu o bom senso. Desde a semana passada, aqui no mercado financeiro, pela Jovem Pan News, a gente vem alertando que não dá para ser na base do rolo compressor aprovar uma PEC de reforma tributária que é ruim para a sociedade. O Brasil precisa de uma reforma? Claro que precisa. Nós temos um manicômio tributário, mas não é qualquer reforma. Essa é ruim, essa onera o contribuinte, aumenta a tributação de setores fundamentais da economia, como o setor de serviços, citado pela Paola Cuenca. Concordo com os dois senadores ouvidos aqui na reportagem. Não é o momento oportuno. Vamos deixar para a próxima legislatura para debater com calma um tema tão relevante. E para aprofundar esse debate, agora nós vamos entrevistar o professor Marcos Cintra, que foi secretário da Receita Federal e é professor da Fundação Getúlio Vargas. Professor, boa tarde, seja bem-vindo à Jovem Pan News. Tudo bem com o senhor? Muito boa tarde. Melhor agora que vi que o projeto não foi votado. Por que o projeto é ruim, então, professor? Explique para a gente. Olha, eu acho que esse é um projeto que não está maduro. Ele tem vários defeitos técnicos. Eu poderia passar aqui uma manhã inteira descrevendo para você, mas eu vou só pensar os mais importantes. Primeiro, ele agride o Pacto Federativo, né? E não é uma coisa simples você simplesmente tirar a competência tributária de prefeitos, governadores, criar um mecanismo de administração tributária inédito que provavelmente vai dar mais confusão e mais dissídia do que simplificação. Então esse é um primeiro ponto. Ele mexe até nas instituições, na organização federativa do país. Isso não pode ser votado assim com tamanha ligeireza. Em segundo lugar, esse é um projeto que aumenta brutalmente a carga tributária de todos os setores intensivos em mão de obra. Não é só serviço, não. Setores industriais intensivos em mão de obra também serão afetados. O agronegócio será fortemente afetado. Logicamente, o projeto está sendo discutido com muitos pleitos para se criar mecanismos especiais, tributações beneficiadas, sistemas diferenciados, mas isso tudo está sendo jogado para a lei complementar. Então, como é possível votar o texto principal com promessas de que na lei complementar alguns desses problemas serão corrigidos? Isso é uma incerteza brutal muito grande. E terceiro aspecto fundamental, ele não simplifica nada, pelo contrário, ele torna o sistema muito mais complexo. Há um equívoco muito grande, achando que juntando impostos isso simplifica. Não, é a característica do imposto que é complexa, com 1, 2 ou 3, ele pode ser extremamente difícil, burocrático e pode exigir muito dos contribuintes. Então, eu acho que ele agride as instituições, ele desloca a carga tributária em desfavor dos setores que mais empregam no país, e nós estamos com uma crise de desemprego muito alta, e ele não simplifica, pelo contrário. Então, a minha visão é essa, é um projeto que não pode ser aprovado desta forma, precisa ser muito mais discutido, e mais ainda, eu proponho até que se rediscuta a reforma tributária como um todo, este projeto e vários outros que estão por aí. Não dá para a gente avançar neste momento político com projetos parciais e muito focados em pontos específicos apenas. Professor Marcos Cintra, concordo integralmente com a sua análise. Agora vamos dar o passo adiante. Dá para melhorar esse projeto ou é melhor começar outro do zero, na sua opinião? Olha, excelente pergunta, Luiz Arthur. Eu acho o seguinte, nós estamos tentando fazer reforma tributária há 30 anos e não conseguimos. Isso é um prejuízo para o país, para todos nós. Por quê? Porque os projetos, eles são, em primeiro lugar, patrocinados, não no sentido pejorativo, mas eles são preparados por determinados setores. É a indústria defendendo o seu projeto, é o setor da A ou B ou C defendendo o seu projeto. Nós precisamos parar um pouco, recolher todos esses projetos, elaborarmos um projeto para o país, que não seja bom apenas para um setor, mas prejudique outros. Esse deslocamento de carga tributária, por exemplo, beneficiando o setor de serviços e aumentando a carga tributária no setor
beneficiando o setor industrial e aumentando a carga tributária para o setor de serviços, não pode avançar. Então, o projeto tem que ser analisado de uma forma conjunta. A minha recomendação é que esses projetos não têm mais solução. Eu acho que a melhor forma seria recolhermos todos os projetos, aproveitarmos esse ano, que é um ano eleitoral, não é propício para discussões tão polêmicas como essa, reunir a sociedade num grande pacto social, trazer todos os defensores da PEC 110, da PEC 45, do Simplifica Já, do Imposto Único Federal, do Imposto Único Nacional, do projeto, enfim, há vários projetos sendo discutidos, reunimos um grupo de especialistas independentes que formulem um projeto para o país, visando o bem-estar de todos. Essa é a forma como eu acho que nós poderíamos avançar. Se seguirmos dessa maneira, cada um olhando o seu próprio umbigo, defendendo os seus interesses, nós vamos continuar nesse mesmo processo de recusas, fracassos permanentes, como tem acontecido ao longo dos últimos 30 anos. Professor Marcos Cintra, para nós encerrarmos a entrevista, queria aproveitar a sua experiência como secretário da Receita Federal, que o senhor foi, se é possível, além de simplificar esse sistema tributário, se a gente poderia pelo menos manter a carga tributária sem aumentá-la, do ponto de vista de quem está do lado da Receita. Isso é viável? Olha, não só é viável, como eu acho absolutamente essencial. Não há como aumentar a carga tributária de um país com renda média, que é o Brasil. Nós não somos um país de alta renda, e com uma carga tributária, foi divulgado ontem, de 33% do PIB. Isso é carga tributária de país com nível de renda muito mais elevado. Então, aumentar a carga tributária é impossível. No entanto, e aí entram algumas propostas, eu sei, muito polêmicas, mas que nós precisamos analisar sem preconceitos. Nós precisamos incorporar ao universo tributário 30% do PIB que não está sendo atingido pelos atuais impostos. A informalidade, o sonegador, o elisor, o crime informal, o crime organizado, hoje está tomando dimensão gigantesca. Eu acho que entre 25% e 30% do PIB estão nesses segmentos, nesses setores, que não recolhem impostos. Então, nós precisamos ampliar a base tributária, incorporar esses elementos e, com isso, fazer que quem está pagando muito imposto pague menos. E quem não está pagando nada, comece a pagar, mantendo a carga tributária global. Eu só conheço um imposto que faça isso, Arthur. É um imposto sobre movimentação financeira, demonizado, criticado, satanizado, mas nós precisamos botar o preconceito de lado e analisar com seriedade o trade-off. Será que não seria bom incorporarmos esses que não estão pagando nada e, através de uma tributação sobre movimentação financeira, distribuirmos melhor a carga tributária e, com isso, reduzindo a carga sobre aqueles que estão pagando demais? Eu acho que nós precisamos isso, sem preconceitos, recolher esses projetos, que estão todos eles carregados de interesses específicos, analisarmos sem preconceito com a ajuda de especialistas e construirmos um pacto nacional pela reforma tributária. E este ano é o ano ideal, aproveitando este momento político para a construção e debates para o próximo governo implantar. É isso aí, professor Marcos Cintra. O senhor sempre terá aqui na Jovem Pan casa aberta para esse debate tributário. Muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Prazer foi meu. Professor Marcos Cintra, que foi secretário da Receita Federal, é professor da Fundação Getúlio Vargas. Então, em resumo, uma vitória da sociedade. A CCJ não votou a reforma tributária, cuja PEC é ruim, iria onerar todo o sistema econômico do país. Aparentemente, não será votada mais nesse esforço concentrado. Então, eu diria, Caniato, que foi uma vitória da sociedade como um todo. E nós, aqui na Jovem Pan, cumprimos o nosso papel econômico e social de alertar que o texto era ruim e, portanto, sensibilizar os senadores que tiveram um bom senso de não votar esta reforma tributária, deixando bem claro que o Brasil precisa sim de uma reforma, mas esse texto, infelizmente, é ruim.